Olá, meus amigos e amigas, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nesta manhã de sábado, nós apresentaremos aqui uma chave de leitura para o livro do mês, só que essa edição é especial. Nós apresentaremos 2 livros. Um deles é o livro escrito pelo professor Maurício Mota, ele que é o nosso parceiro nesse projeto. Hoje ele vai falar um pouco sobre o seu livro. E o outro livro é a nossa produção, A Travessia das Sombras. Então hoje será uma chave de leitura especial, porque nós temos a alegria de falar sobre os nossos livros. Vamos receber aqui o professor Maurício. Deixa eu ver aqui. Bom dia para quem já chegou, bom dia para quem ainda vai chegar. Lembrando que esse material fica disponibilizado nesse Instagram. Bom dia, professor Maurício. Dia, tudo bem? Tudo tranquilo, tá ouvindo bem? Sim, o som tá bom, a imagem tá boa, tudo tranquilo aqui. Para nós é uma alegria poder lhe receber nessa manhã de sábado, essa que é uma manhã especial da chave de leitura do livro do mês, porque nós teremos a alegria de falar um pouco sobre os nossos livros. E aí eu coloquei, quando eu fiz aquela divulgação, coloquei lá que era especial parte 1, né? Porque, na verdade, a gente pretende que depois existam outros momentos onde a gente possa aprofundar um pouco mais essa apresentação. Então, nós temos aqui o professor Maurício, que vai falar sobre uma torção no comunismo, a sua obra a partir do filósofo italiano Gianni Vattimo, e também o nosso Travessia das Sombras. Então, será esse o nosso trajeto. Então, professor, por onde a gente começa nessa manhã? O que é que a gente propõe aqui? Acho que a ideia seria fazer realmente uma apresentação, quase que uma introdução, né, à temática presente no livro, às discussões, talvez sobre um pouco o processo, né, de como essas obras vieram à luz, digamos assim, né? Isso. Porque certamente no momento posterior nós teremos uma outra live discutindo assim, com um pouquinho mais de profundidade, né, a argumentação, né, do livro, né. Então acho que a ideia seria essa mesma parte, sim, introdutória de apresentação, né. E como a gente pensa também numa live posterior, a gente nem combinou antes, mas talvez fosse o ideal exatamente isso, eu falar um pouquinho do livro, do meu livro, você falaria um pouquinho do seu, né? Na outra live a gente pode até inverter um pouco, né? Talvez eu apresentar um pouco o seu livro e fazer um pouco a leitura e você apresentar um pouco o meu livro, não sei se a gente poderia trabalhar dessa maneira, né? Porque os livros também estão chegando agora, né? O meu ainda não foi lançado, tá para chegar, você foi lançado há pouco tempo, né? E aí acho que a gente vai precisar desses dois momentos. Eu começo, então, com uma provocação, como sempre, de costume. Na verdade, o que eu conheço do Vattimo, eu devo ao senhor. Foi o senhor quem apresentou esse filósofo. E não foi nem na graduação da filosofia, já foi depois, em outros momentos, que o senhor pôde apresentar, sobretudo. E aí, eu acho que a pronúncia é essa, né? Pensiero debole, que é o pensamento frágil, né? Parece que uma das traduções seria mais ou menos essa, né? O pensar frágil. Mas, assim, um filósofo que propõe um pensar frágil, né? Assim, uma dinâmica antimetafísica, pelo menos na leitura que eu tenho, mas é uma obra de muita envergadura, né? Porque ele se dá o trabalho de começar e o senhor também, como leitor do Vattimo, seu livro, o senhor se dá esse trabalho de fazer um trajeto da verdade de Platão para cá, né? Então, nesse Platão, aí o Heidegger, pronto, seria mais ou menos essa linha que a gente conhece. Essa é a linha comum dentro do mundo filosófico, né? Pelo menos assim, é algo que, para quem estudou filosofia, se torna mais acessível, entre Platão e o Heidegger. Então, como essa provocação tem a ver com o tema, antes de falar da estrutura, mas é porque, para mim, é bem interessante essa dinâmica de um pensar frágil, mas que tenta se contextualizar em toda a tradição filosófica, né?
Então, esse é um desafio. Para mim é um desafio ao ler esse autor, por isso que eu fico feliz do senhor ser o intérprete, vamos dizer assim, dessa obra, porque quando eu me deparei com, quando o senhor apresentou, que eu fui buscar, eu disse, não, mas é um negócio muito interessante, mas ao mesmo tempo denso, né? Porque tende a passar a limpo toda a história da filosofia e constatar a fragilidade a partir dessa linha histórica, né? Então eu lhe entrego com essa provocação. É, parece provocativo mesmo, talvez um tanto paradoxal, né? Mas acho que a gente poderia começar dizendo que a filosofia, né? Mesmo que seja uma filosofia contra a filosofia, entendido como essa tradição de caráter metafísico, ela, ela só se faz, eu diria, a partir de um diálogo, né? Inclusive um diálogo com aqueles, né, em relação a quem se quer, digamos assim, destoar, né, ou estabelecer uma crítica. Eu diria que o percurso do filósofo Gianni Vattimo, que é um filósofo italiano, nasceu em 1936, né, está com 84, 85 anos, né, mora lá na cidade de Turim. Ele é um filósofo que tem a marca muito clara assim no seu percurso, desenvolvimento do pensamento filosófico, tanto do Nietzsche como do Heidegger, né? Do Nietzsche em relação a uma certa desconstrução, né? Às vezes a gente escuta o termo destruição, mas eu não gosto muito desse termo destruição da metafísica. É uma tentativa de desconstrução de um pensamento metafísico. Eu acho que aqui a gente tem que falar, pelo menos rapidamente, né? Esse pensamento que procura se consolidar, digamos assim, numa base permanente. A gente poderia pensar que, já que se faz referência a Platão, ao mundo das ideias, né? Ideias que são sempre fixas, onde não há mudança, onde não há movimento, né? Diferente daquilo que seria o mundo, digamos assim, o mundo sensível, o mundo das sombras, né? O mundo da caverna. E talvez pegando o próprio Platão, o Vattimo, de alguma maneira, eu diria que ele se propõe a enxergar a importância das coisas que estão dentro da caverna. Isso é uma influência assim, muito clara do Heidegger, porque o Heidegger tem um texto intitulado A Doutrina de Platão sobre a Verdade, né? Que é exatamente uma leitura que ele faz da alegoria da caverna, e começa dizendo que os filósofos eles nos dão dor de cabeça, digamos assim, quando eles escrevem um livro, porque a gente tem exatamente esse trabalho de ler, de interpretar, de tentar compreender, mas ele disse que enquanto nós apenas lemos os filósofos e tentamos compreender aquilo que eles disseram, nós ainda não fazemos filosofia, né? Nós não estamos contribuindo digamos, no desenvolvimento do pensamento. Nós só fazemos filosofia, diz o Heidegger, quando nós procuramos entender aquilo que o filósofo disse a partir do não dito, né? Não a partir do que foi dito, mas a partir do que não foi dito. E aí, quando ele faz uma leitura da alegoria da caverna, mostrando que a condição, digamos assim, para a verdade, que seria aquilo que se encontra fora da caverna, a partir da metáfora, ou da alegoria do sol como sendo a expressão da ideia do bem, né? desse eidos, seria exatamente a condição para a verdade, seria a não verdade, né? Então, o contrário da verdade não é, para Heidegger, não é a mentira, como nós geralmente costumamos pensar. O diferente da verdade, o outro lado, digamos assim, da verdade é a não verdade. Mas essa não verdade é a condição para qualquer tentativa de verdade. Ou seja, não existe verdade sem a não verdade, né? Não existe essa luminosidade sem essa dimensão obscura que está dentro da caverna. De tal maneira que eu poderia dizer, né, que em toda verdade, digamos assim, que se descobre, embora o Heidegger também tenha uma crítica à ideia de verdade, também metafísica, a partir de Aristóteles, de Tomás de Aquino, como a verdade como sendo, né, a correspondência entre aquilo que é dito e a própria coisa, que ele diz antes disso tem uma outra coisa que seria essa dimensão mais obscura. Essa dimensão escura, digamos assim,
ela é muito mais ampla do que essa dimensão da luminosidade. Porque, por causa dessa tradição platônica, eu diria também da tradição cristã, nós até separamos muito essa questão da luminosidade, dessa dimensão escura, né? Luz e trevas. E aí eu lembrei até do seu livro agora, do título, né? A travessia das sombras. Talvez até possa ter uma interlocução aí, né? Essa travessia das sombras, na verdade, essa sombra que se atravessa, essa é a leitura que eu estou fazendo, depois você pode ser o autor do livro, mas ela traz, na verdade, muita luz, muito ensinamento, muita verdade. Então a verdade não está só, né, naquilo que parece transparecer com toda luminosidade, mas nesse obscuro. É nesse sentido que é uma espécie de crítica, né, ao pensamento forte, digamos assim, né, com esse pensamento debilitado do Vátimo, porque tem uma tradição, sobretudo a tradição que vem da modernidade com o iluminismo, que associa muito a ideia de razão a essa ideia de luz, digamos assim, né? E então, digamos assim, o conhecimento não estaria só nessa luminosidade, mas o conhecimento também, nós podemos também aprender algo dentro da caverna, digamos assim, dentro daquilo que parece obscuro. Então, eu acho que a ideia de algo debilitado é uma verdade que talvez não tenha tanta clareza, né, em relação àquela verdade que nos é dada à luz do sol, aquela verdade do iluminismo. Daí um certo enfraquecimento. Até porque a razão iluminista, ela prometeu emancipação, né? Ela prometeu, de alguma forma, um futuro melhor, ela prometeu autonomia, né? Mas, na verdade, a gente sabe das consequências, né? Sabe do neocolonialismo, a gente sabe da potencialidade, por exemplo, que a tecnologia traz, com a razão instrumental, né? Para o bem e para o mal. A gente sabe aquilo que foi usado na Primeira Guerra Mundial, com a questão dos produtos químicos, da questão da morte, né? E também aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a própria as bombas que os Estados Unidos lançaram ali no final da guerra, né? Em Hiroshima e Nagasaki. Então, na verdade, Vátimo, ele está fazendo uma leitura também. Eu acho que o filósofo sempre faz isso, né? Ele dialoga com toda a tradição, mas em última instância ele tá querendo apresentar algum pensamento que reflita um pouco a situação atual, a sua situação contemporânea. E de alguma forma o Vátimo está dizendo que a razão parece não ter tanta força assim como a gente imagina. Ou seja, você não convence mais tanto as pessoas usando apenas a razão, né? Ou essa razão não tem tanta força assim, né? Existem outros meios. E aí certamente a influência do Nietzsche nesse ponto também é muito importante, né? Quando Nietzsche, de alguma maneira, em alguns textos, ele vai dizer, né, que o que nos move não é, em primeiro lugar, essa razão, a gente poderia dizer forte, né? Mas são impulsos, instintos, vontade de viver, né? Que é maior do que a razão, embora a razão tenha uma importância muito, muito grande. É como se a filosofia tivesse se reduzido ao longo da tradição, reduzido entre aspas, a essa dimensão puramente racional, e o Wagner estivesse dizendo que essa dimensão ela está enfraquecida. Acho que a gente poderia, vou terminar que eu estou falando demais nessa provocação, poderia relacionar com a ideia da morte de Deus, colocada pelo Nietzsche, que foi essa presença de Deus entendido como moral, né, como maneira de pensar ocidental, né, como um jeito de ser, como uma cultura que se impõe, e isso está se deteriorando, digamos assim, né? Está havendo mudanças, né? E aí tá não só se enfraquecendo, mas Deus estaria morto na perspectiva, e é claro que aí tem muito pano para manga para se discutir, né? Mas ele vai dizer que são os próprios, digamos, de alguma forma, os próprios cristãos que são responsáveis por essa morte de Deus, e de alguma forma eu poderia dizer que são os próprios filósofos, a tradição filosófica, que vai acabar sendo responsável pelo enfraquecimento, digamos assim, da razão. Essa seria uma primeira perspectiva em relação a esse paradoxo, a essa complexidade de uma razão frágil, digamos assim, né? De um pensamento debilitado. Existem várias possibilidades de tradução, mas a gente poderia dizer isso. Pensamento Essa é a debilitado. melhor. Essa seria a melhor. Dentro do contexto.
do filósofo, debilitado seria melhor do que frágil. É porque a palavra tá mais próxima, né? Porque no italiano existe o termo fragile também, que seria exatamente algo que traduz frágil, né? E o debole e também a expressão indebolito, né? Quer dizer, que significa debilitado, né? Então, é quase que um pensamento débil, né? Débil também aí na dupla acepção, né? Talvez tenha alguma coisa meio, como você diz aí, meio de loucura nesse tipo de filosofia, mas a raiz da palavra dá essa ideia de debilitado e meio de débil também, né? Penseiro debole. É, Então, beleza. Aí eu ia morrer chamando debole. Aí pronto, debole. o italiano na língua é complicado porque não tem esses acentos. Ah, Né? Tem só tônicos, e aí você só aprende como diz o outro, no contexto e escutando, porque você tem muita palavra que você não sabe, que às vezes você fala como se tivesse um acento, às vezes não, mas na escrita não tem. Entende? Aí sim, fica. Mas sem problema. debole. E a sua construção de livro, como é que se deu esse trajeto? Porque ela é resultado de uma pesquisa bem anterior, né? Na verdade, o livro é um pouco fruto das pesquisas que eu fiz para o doutorado, com algumas mudanças e algumas atualizações, né? Porque faz 4 anos que eu terminei o doutorado. Mas eu já venho estudando Vátimo desde o mestrado, né? Então, estudei, assim, a parte mais de caráter hermenêutico, que é exatamente onde trabalho exatamente as influências de Nietzsche, de Heidegger no pensamento de Vátimo, né? Digamos assim, tem até como subtítulo no primeiro livro que saiu, a verdade, o livro saiu como A Verdade Frágil, né? A Verdade Frágil, mas tem sempre o problema de tradução, né? Assim, foi meio proposital, como eu coloquei. É, e aí, como era um caráter mais hermenêutico, foi a ideia de mostrar como a filosofia do Wagner, de alguma maneira, ela se constrói a partir das leituras que ele faz. Abraço, Anderson Rodrigues. Das leituras que ele faz do Heidegger e do Nietzsche. Isso é muito forte, né? E ele diz isso muito explicitamente. Ele escreve livros dedicados e mais de um a Nietzsche e livros dedicados a Heidegger, né? Então foi mais essa tentativa de entender a filosofia de Wagner a partir dessas influências, né? E aí, nesse livro que está saindo agora, a ideia foi trabalhar, depois dessa perspectiva mais hermenêutica, interpretativa, trabalhar o pensamento político de Wagner, ou tentar compreender o pensamento político de Wagner, né? Que de fato ele aparece. Wagner começa a escrever, assim, os seus primeiros textos são ali dos anos 1960, um pouco sobre a filosofia de Aristóteles, depois já vai escrever alguma coisa sobre Heidegger, dos anos 70, ali em 1981, 82, por aí, 83, é onde ele tem um livro chamado Pensiero Debole, Il Pensiero Debole, que digamos, seria mais ou menos um resumo da sua proposta filosófica. Depois ele tem muitos livros sobre hermenêutica, até os anos assim, 2000, e a partir dos anos 2000, 2003 em diante, a gente vai ter alguns livros do Vátimo, né, Et Como, né, ele pega um pouco também aí da influência de Nietzsche, aquele livro Et On, né, e aí vai botar Et Como, né, esse como seria um pouco a contração de comunismo, né, e aí ele coloca lá no livro como se tornar aquilo que se era, né, ou seja, seria a pergunta, como se tornar comunista depois da queda do Muro de Berlim? Isso é possível ainda, né? É possível? Se pode ainda ser? Aí ele vai dizer, não apenas se pode, mas se deve, né? Então, eu comecei a perceber, assim, que ele vai começar a escrever bastante sobre política, além de continuar escrevendo sobre a perspectiva hermenêutica, mas aí em 2011 ele escreve um texto com Santiago Zabala, o texto ele sai em espanhol, né, o original, intitulado Comunismo Hermenêutico, né, Comunismo Hermenêutico.
E aí tem outros textos mais recentes do Vattimo também ligados a essa dimensão política. Aí a minha leitura, digamos assim, onde eu apresento mais ou menos, em alguma medida, a minha escrita, né, o meu pensar, é exatamente a ideia de que o pensamento de Vattimo, ele é, do início ao fim, um pensamento político, embora os textos de política só apareçam, digamos assim, num segundo momento. Se a gente pode dividir em dois momentos, aí é meio complicado, mas vamos dividir em dois momentos, né? Quase que teve essa virada dos anos 2000 até hoje, e os textos que são produzidos antes desse período, que é um período até mais longo, esse anterior, né? Em que a política só aparece nesse segundo período, mas a tese basicamente é que o pensamento de Vattimo, ele é do início ao fim um pensamento político. Porque esse penseiro Déboli, que seria uma espécie de crítica à metafísica, de crítica à verdade, tem digamos assim, uma espécie de fio, né, de dimensão política. É quando eu digo, inclusive, no texto, que todo pensamento filosófico ele é, em última instância, um pensamento político. Né? A ideia de Platão, por exemplo, sobre a defesa de uma verdade única, é um pensamento que, de alguma forma, vai dar sustentação, vai justificar um modelo político baseado na figura de um monarca, né? De um soberano, né? do rei filósofo, como o próprio Platão diz. Então, assim, na verdade, tem uma política aí por trás. Essa é a leitura que eu tento apresentar. E aí, depois disso, a ideia é exatamente fazer uma leitura, por causa da influência do marxismo no pensamento do Vattimo, dizer que, na verdade, o Marx que Vattimo apresenta é um Marx que é lido à luz de Nietzsche e de Heidegger, né? Por isso que a primeira parte lá ajudou muito no desenvolvimento da tese. Não é, embora Marx tenha o pensamento de Marx e a produção seja anterior, né, a Heidegger, obviamente, e a Nietzsche, alguns textos contemporâneos ali, mas os primeiros textos de Nietzsche sobre a origem da tragédia em 1872, e Marx morre em 1883, né? Mas, digamos assim, Marx é anterior, enquanto produção, tanto para Nietzsche como a Heidegger, né? E aí, obviamente, cronologicamente, a gente iria tender, né, talvez, a ler o pensamento de alguém que vem depois, a partir do pensamento que vem antes, mas eu faço uma espécie de inversão, né, dizendo que Marx aparece dessa forma em Vattimo, né? Assim, e a proposta de um comunismo aparece como sendo hermenêutico, ou que precisa de uma interpretação, exatamente porque Marx é lido por Vattimo a partir das influências de Nietzsche e de Heidegger no pensamento do filósofo italiano. Né? Então, seria uma leitura de Marx a partir de Heidegger e de Nietzsche. Quando você faz essa leitura, né, você, de alguma forma, sai daquela dimensão de um pensamento, ou de uma espécie de verdade, né? Que, de alguma forma, na minha leitura, existe também em Marx, ou em parte de Marx, ou no marxismo, que seria a ideia de uma crítica à verdade, digamos assim, que estaria presente no hiper-uranós, ou no supercéu, ou no mundo das ideias de Platão, mas, de alguma forma, em alguns textos, existe a defesa de uma verdade que se daria, digamos assim, aqui na dimensão terrestre, terrena, no mundo, que é o único que existe para Marx. E aí eu vou, na minha leitura, dizer que essa defesa dessa verdade também ela é problemática, né? Porque na aplicação à política, né, em que uma proposta, né, digamos assim, ela aparece como sendo a verdade, de alguma forma ela vai calar a voz da diversidade, que de alguma forma isso acontece no chamado socialismo real, né, o comunismo como ele foi implantado. Não significa dizer que Marx pensou que seria daquele jeito, né? Certamente Marx iria estranhar muito a política, por exemplo, de Stalin, mas como se instalou, e aí com essa verdade forte, e aí acabou caindo em 1889, né, com a queda do Muro de Berlim, o socialismo real, e aí, nesse sentido, o capitalismo sairia vitorioso, né, mas aí a leitura que eu faço também, aí eu pego dois autores para dialogar, que é o Mises e o Hayek, que são dois grandes nomes do pensamento liberal ou neoliberal, né? Nos textos deles, explicitamente, eles vão dizer que o capitalismo, o livre mercado, tem a verdade, é o único que é racional. E aí a crítica que eu vou fazer é exatamente que é possível uma proposta de um comunismo hermenêutico a partir, né, de uma
abertura para interpretações, para a diversidade, uma coisa que não seja uma verdade pronta e dada, mas que vai se construindo, e que quem assumiu essa verdade absoluta de alguma forma foi, desde sempre, mas agora cada vez mais, foi exatamente o mercado, o capitalismo, né? A partir desses autores eu pego, e a gente pode dizer que a cultura de hoje, né, a maneira como a gente vive, né, embora se tenha a ideia ou alguns a sensação de uma certa liberdade, mas a gente vive aprisionado numa certa verdade que é uma verdade única, né? Que dá espaço para uma certa, a gente já discutiu isso, já debateu, para uma certa pluralidade, mas é uma pluralidade que é absorvida pelo sistema. Eu comecei até a ler um livro bastante interessante, não sei se tu já leste, e se já tem, se não, indicaria muito, que eu comprei, chegou semana passada, chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. É um texto muito interessante, né, que é uma autora dos Estados Unidos, e ela, basicamente, eu estou começando agora, só li a introdução e o primeiro capítulo, é um livro bem grosso, assim, mas basicamente ela fala dessa relação entre o capitalismo e as novas tecnologias, né, e como essas novas tecnologias elas estão sendo usadas exatamente para moldar o nosso comportamento de tal maneira que não apenas o comportamento atual, mas o nosso comportamento futuro, de alguma forma, eles já conseguem moldar exatamente para continuar alimentando o lucro acima de lucro. Né? Assim, é bem interessante. Parece ter uma verdade aí bastante robusta. Então, nesse sentido, o livro acaba apresentando uma crítica ao comunismo ou ao socialismo real, mas dizendo que existe uma possibilidade de se falar ainda em comunismo, desde que seja numa perspectiva hermenêutica, mas o livro é, sobretudo, uma crítica contundente aquilo que está aí como real, como verdade, que é o capitalismo real, né? Então, se tem um socialismo real, tem também um capitalismo real, e esse capitalismo real, ele, de alguma forma, pretende, ou se mostra como sendo a verdade absoluta, né? Basta lembrar a ideia lá do Fukuyama, né? Nós chegamos ao fim da história com o capitalismo, não temos mais nenhuma opção. E é essa crítica que, de alguma forma, o livro tenta alimentar a crítica a essa ideia de que não existe saída, não existe alternativa. Justamente o senhor falando e eu acompanhando e fazendo pontes, porque fim da história e o último homem, né? Parece que esse é o resultado da queda do Muro de Berlim. Mas, de uma certa maneira, se levanta um tipo de imaginário, né? Um imaginário coletivo, e esse imaginário coletivo afirma mesmo a não possibilidade de um outro caminho que não seja esse. Então, o capitalismo teria se tornado absoluto, né? E aí, o mundo de debates, né? Porque, por exemplo, se a gente trouxer o Steven Mesaros para cá, ou Mesaros, né? Se a gente trouxer ele para cá, ele vai vir com aquela história, ó, ou o socialismo ou a barbárie, né? Quando ele toma essa opção de barbárie, ou socialismo ou a barbárie é o desfecho dessa estrutura do capital, né? Então não existe outro caminho que não seja a barbárie. Inclusive, aí depois a gente trazendo o Giger, que ele vai dizer, ó, é mais fácil acabar o mundo do que o capitalismo, né? Então, assim, o capitalismo como essa estrutura nociva. Mas o fato do socialismo real ter caído ali no final dos anos 80 gera um desconforto radical na esquerda, né? É como se não tivesse de fato uma opção. A esquerda fica meio que ativa. Então, esse pensamento quando o senhor me apresentou o texto e me deu a honra de fazer um prefácio, eu fiquei com essa percepção, sobretudo porque eu quero trazer para cá uma coisa que o senhor falou no início. O filósofo dialoga com a tradição, mas ao mesmo tempo ele dialoga com o seu tempo e tem que apresentar uma coisa nova. Do contrário, é só a história da filosofia, né? É só a história da filosofia. Eu conheço de Platão para cá, dos pré-socráticos para cá, mas como é que eu estou interagindo e construindo outra coisa? Então, eu vejo o seu trabalho dessa forma. É uma interação e uma proposta. Uma interação com toda a tradição a partir do Vaticano, mas é uma proposta. E aí eu vou provocar trazendo para o nosso cenário mais direto ainda, porque sempre foi assim, mas de 2013 para cá, a gente percebe essa ideia de um pensamento anticomunista, né? Então, é uma neurose coletiva brasileira, o comunismo, né? O comunista está ali na esquina. É igual
aquela música de Raul Seixas, né? Ele ia andando pela rua apressado porque sabia que estava sendo vigiado, né? Tá sempre alguém observando ali você, quando você tem uma linha mais à esquerda, um pensamento mais à esquerda. A gente foi fazer uma manifestação, hoje está com uma semana, quando a gente chegou lá, um grupo pequeno, tinha mais policial do que gente na manifestação, né? Então, assim, mas é um negócio meio de paranoia mesmo, assim, né? É como se representasse uma ameaça a toda a ordem. Então, esse imaginário social gerou uma percepção de que quem tem um pensamento à esquerda está desalinhado da própria história. É como se você estivesse se apegando a alguma coisa que não tem nenhuma possibilidade de cabimento. Esse discurso gerou o presidente que a gente tem. E aí a gente percebe que de fato, a gente tem a gente faz a crítica ao presidente, é uma crítica válida, mas ele é só uma peça comum nesse tabuleiro, né? Ele é um bobo da corte na estrutura do mercado. Tanto é que teve aquele vídeo lá do Temer zombando dele, né? Alguém imitando ele. Então, o Bolsonaro é um bobo da corte, né? Mas representa uma estrutura coletiva de pensamento. Então, quando o senhor traz assim uma torção no comunismo, né? E o comunismo a partir de uma nova perspectiva, como é que o senhor lê o seu livro a partir dessa realidade que é a nossa, diante de um pensamento que se produz como anticomunista, né? Como é que o senhor vê? O senhor falou Vátimo, todo pensamento de Vátimo como um pensamento político. Aí eu vejo no seu texto, mas como é que o professor Maurício, vê o seu texto como um texto político nesse contexto que é o nosso, né? O senhor se apropria do Vátimo para ler o Brasil, vamos dizer assim, seria mais ou menos isso. Acho que por trás de toda essa leitura tem uma... A gente não consegue num texto, né, assim, dar conta de tudo que a gente, na verdade, quer. E eu acho que aí a gente volta para o Heidegger, né? Talvez seja interessante a gente tentar enxergar aquilo que o escritor disse naquilo que não foi dito, né? Essa é uma questão mais complicada. Mas eu diria que aquilo que não foi dito no texto, mas que está lá, né, é um embate entre a ideia de força e a ideia de fragilidade, de alguma forma, né? Ou de debilidade, né? E me parece que um dos conceitos principais da política é exatamente o conceito de força, né? O conceito de força. E aí, na minha leitura que eu faço, que apresento também no texto, há uma crítica a esse anseio pela força, que talvez no livro seja traduzido como a verdade única. E aí eu te diria assim que por que será que essa paranoia, né, ela está tão presente? Se o capitalismo é tão forte, e de fato né? E se o comunismo é tão fraco porque, digamos assim, foi derrotado na sua versão real, do socialismo real, por que essa paranoia? Né? Por que esse medo, né? E aí eu lembro do que o Marx diz, né? Um espectro ronda a Europa, né? Que seria o espectro do comunismo. E aí muitos se abalam com essa ideia, e desde o Papa aos líderes políticos, aos monarcas, né? Eles parecem que estão com um certo medo porque está chegando algo aí diferente, né? Então, por que essa paranoia, né? A partir da sua pergunta, que eu achei muito interessante, se nós chegamos ao fim da história, né? Se não tem mais alternativa, né? Me parece, e aí, de alguma forma, o pensamento do velho Marx, né, acaba ressoando de alguma maneira, não sei se com tanta força assim, mas de alguma maneira acaba ressoando, né? Aquela ideia de que os capitalistas, de alguma maneira, eles produzem os seus próprios couveiros, né? Por que esse medo de um pensamento, né, de esquerda, que não é propriamente um pensamento, se a gente pensar no Brasil, um pensamento comunista, pelo menos o comunismo clássico, nem propriamente socialista, é um pensamento que tenta dar mais ênfase às dimensões sociais, que procura
valorizar e dar vez e voz, né, a todos numa perspectiva assim mais plural, é basicamente isso que o Vatimo vai chamar, digamos assim, de comunismo hermenêutico, né? Na verdade, tem um grande embate aí ao longo do século, começa o século XIX, assim, bem antes, mas eu diria que o grande embate do século XX, do ponto de vista político, é essa questão entre a igualdade e a liberdade, como se o capitalismo levantasse a bandeira da liberdade e, como diz o socialismo, a bandeira da igualdade, né? E aí me parece que é uma espécie de confronto, né, entre uma coisa e outra, como se não fosse possível conciliar as duas coisas. Talvez não seja possível conciliar as duas coisas se a gente pensar liberdade apenas no sentido de liberdade do mercado, né? Que o Mises vai dizer isso de forma muito clara. O mercado nos dá a verdadeira liberdade. Se existe liberdade de mercado, nós temos todas as liberdades das outras dimensões, que é onde eu faço uma crítica muito contundente, né, a esse reducionismo. Então, só quem teria liberdade seria aqueles que teriam recursos, né? Então, há uma certa provocação no texto, no sentido de mostrar que existem alternativas, e aí o Vato também coloca isso da experiência ali dos anos 2000, digamos assim, até 2013, 2010, vai colocar a questão do Brasil com o governo Lula, também a questão da Venezuela com Chávez, né, apesar de todas as críticas, de todas as questões, mas ele vai colocar que ali houve, por exemplo, ele com o problema da questão do petróleo, lá, de fato, ele estatizou, e ali houve uma melhora na educação, houve distribuição com os ganhos, né? Então, de fato, era uma empresa que pertencia ao povo da Venezuela. Aí também coloca o exemplo de Hugo Chávez, né? Dizendo que são experiências, né? Não que ali tenha sido implantado o comunismo hermenêutico, mas que são experiências que apontam o que seria mais ou menos isso que ele está chamando de comunismo hermenêutico. Que seria um tipo de política, né, que, de fato, prima pelo esforço de uma diminuição dessa desigualdade tão gritante. Então eu penso, por exemplo, falando em termos de Brasil, que é aquela questão, né, que a história, de alguma forma, ela se repete, né? Ele vai aquela ideia de primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Eu acho que a gente pode ler a história do Brasil, não sei se tu concordas, né? Se a gente lê o que está acontecendo no Brasil hoje, é algo que aconteceu sempre, basicamente, né? Com outras figuras. A gente até costuma dizer assim, eu nunca vi isso, né? Como um presidente como esse. Talvez a figura dele não, mas a política que ele representa é basicamente a história que constitui o Brasil, né? E, digamos assim, as elites não querem sair dessa posição, né? Daí encontrar sempre o inimigo, né? Daí sempre apontar para... Nós precisamos estava ouvindo uma coisa essa semana, preciso, acho que era eu não sei se eu te mandei, do Mia Couto, né? Uma fala dele, ele falando exatamente disso, a guerra precisa de um inimigo, né? Nós precisamos de guerra, os políticos precisam de guerra. A guerra precisa de um inimigo, né? A guerra precisa de armas, né? Ou as armas precisam de guerra, digamos assim, para disputar. A guerra precisa de um inimigo. Então, assim, é uma espécie de fantasma do espectro, como dizia Marx, mas, em última instância, é o medo de uma perspectiva política que seja de fato diferente, né? Não só mascarada, digamos assim, com um discurso de melhora na saúde e na educação, porque a gente sabe que o discurso é sempre esse. Mas, de fato, não há ainda não houve uma transformação basicamente estrutural, né? Apesar do governo, por exemplo, dos governos do PT, de Lula sobretudo, é um governo, na minha concepção, assim, bem diferente, com investimento nas políticas sociais, né? Na educação, com políticas de cotas, né? Bom, enfim, tudo que a gente sabe e os números mostram, né? Inclusive com a melhora na economia, o Brasil chegando a sexta economia do mundo, digamos assim, né? Mas esse governo, digamos assim, sai e depois a gente sente na pele aquilo que é o Brasil real. É como se fosse uma espécie de sonho, entre aspas, né? Mas que não houve uma mudança, de fato, estrutural, porque não se permite. Não se permite. E não se permite porque se tem um discurso que existe um inimigo, né?
o inimigo nada mais é do que chamada de comunismo, do que a ideia de que nós gostaríamos, né, nós que pensamos assim, de uma maneira mais à esquerda, diríamos, um país menos desigual, né, que existisse maior distribuição de renda, né, que existissem garantias no mundo do trabalho, que os direitos fossem respeitados, né, que de fato essa concentração, né, tanto destrutiva, que produz morte, né, às vezes a gente vê a questão da morte, da violência, olhando para a violência e não consegue alcançar muitas causas, mas o Brasil é marcado por isso, né, e isso é uma coisa difícil de quebrar, né. É como se o Brasil tivesse chegado ao fim da história, como disse Fukuyama, né? Porque o Brasil e muitos outros lugares do mundo, porque não se permite essa mudança e essa transformação. Mas eu diria, Damo, não sei se, até para concluir essa parte, né, assim, intencionalmente eu coloquei o título de comunismo, né, uma torção no comunismo, para falar desse comunismo hermenêutico, mas acho que a palavra comunismo ela traz um certo impacto, né? Porque as pessoas, como você diz, as pessoas colocam medo do comunismo, discurso sobre o comunismo, sem saberem o que é o comunismo, né? Claro que acreditam por trás do discurso, né? O discurso que vem de cima para baixo. Ele sabe que seria uma política mais igualitária, porque se a gente pensar, por exemplo, na época da ditadura, foi a derrubada do governo ali de João Goulart, né? Que tinha exatamente uma proposta, né, parecida com algo mais socialista, ele estava pensando numa reforma agrária, realmente uma coisa séria, e aí vem toda a questão dos Estados Unidos e financiam a ditadura, o governo é derrubado. Então, para eles, o comunismo é isso, né? É distribuir um pouco mais os bens, a riqueza do país, com a maioria das pessoas, sobretudo das pessoas, que é um país como o Brasil, como é que é um país que praticamente todo ano bate o recorde na produção de grãos, né? E e tem muitas pessoas passando fome. Como é que é um país que tem tantas hidrelétricas, né? Tem tanto sol e a energia o pobre não pode pagar subindo a cadeia. Como é que é um país com uma floresta imensa, né? E se derruba a mata nativa muitas vezes para se criar gado, né? No caso do norte, muitas vezes, né? E aí um pobre às vezes vai fazer a sua casa não consegue comprar madeira para cobrir ali. Mas é um país que produz muita coisa, mas as pessoas mais vulneráveis elas não têm acesso àquilo que é do país. Então, o comunismo seria, essa palavra que assombra tanto, seria em última instância isso, né? E aí colocar esse nome é exatamente para provocar, né? Porque as pessoas têm um medo que foi criado sem que elas saibam nem o que significa comunismo, né? Qual seria a ideia, que seria algo comum, né? Que se a gente for olhar, por exemplo, no Evangelho, está eivado dessa ideia, né? De partilha, né? No próprio Lucas ali nos Atos dos Apóstolos, né? Essa partilha dos bens não é nada mais do que isso, né? Claro, retoma aquilo que aconteceu historicamente, e aí o discurso é sempre esse discurso de... Eu lembro quando eu era criança, né, quando você falava a palavra comunismo, eu tinha esse medo como se fosse algo que viesse destruir, né? E aí se junta a política um pouco com a questão da religião também, né? E aí essa afronta com essa ideia de comunismo, mas a expressão no livro também é para que a gente possa encarar de frente a palavra, né, e também a ideia, né, porque acho que só assim a gente vai aos poucos, né, tentando ver as possibilidades de outras construções. Essa história, eu lembro da campanha lá, Lula contra Collor, aquela eleição, e aí a conversa que tinha, eu era naquela época, eu tinha uns 8 para 9 anos, por aí, 88, 89, 8, 9 anos. E a conversa era que se Lula chegasse a ser eleito, a gente ia perder casa, os comunistas iam tomar a casa, iam separar filho de pai e tudo. Então tem essa. Mas isso a gente pode olhar e dizer assim, mas ali. Só que agora há pouco é a mesma conversa, né? Porque quando eu estava vendo, inclusive isso é uma pauta da minha produção do mestrado, Uhum. esse pensar anticomunista, ele
ele está vinculado com a falta de julgamento sobre a história da ditadura, né? Então, assim, essa releitura moralizante, que inclusive o bolsonarismo insiste em fazer, essa releitura moralizante é que mantém vivo esse espectro como se fosse uma ameaça e, ao mesmo tempo, a manutenção dessa estrutura hierarquizada e desumana de poder, né? Então, essas coisas vão se vinculando. Na campanha da Dilma, a primeira e a segunda, mas sobretudo a segunda, isso aparece muito claro, né? Essa ideia do comunismo é terrorista, tal. Então veja que faz parte da construção da frágil democracia brasileira, né? Então isso aqui que inclusive eu chamo de semidemocracia no trabalho. Eu lembro que deu uma polêmica, mas assim, a gente defende a democracia brasileira, mas a gente precisa examinar com mais nitidez e a gente vai percebendo que é uma semidemocracia, né? Vez por outra tem um golpe. Inclusive, a gente pode usar isso como exemplo agora, porque um presidente que passa um tempo todo ameaçando uma ruptura, aí chega o dia 7, fracassa, não tem o apoio popular que esperava, e continua no poder, né? Então, veja que a democracia brasileira está sempre sombreada pelo autoritarismo e pelo golpe, né? Pela ameaça de golpe. Então, ainda é uma semidemocracia, né? Deveria ter sido impeachmentado logo no outro dia, né? Vamos votar aqui que esse homem é inclusive o pessoal de fora fala, mas o dinheiro termina falando mais alto e ele vai permanecendo aí, infelizmente. Então, essa dinâmica do comunismo, uma torção no comunismo como uma nova forma e necessária forma de interpretar, é um fator que faz com que esse livro seja um livro fundamental, né? É um livro fundamental. E claro, é sempre a abertura, né? Sempre na expectativa de que algo surja como continuidade desse trabalho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a editora, prazo de chegada, quando é que a gente pode ter acesso ao livro, se já tem alguma coisa definida nesse sentido. O livro, basicamente, ele foi impresso semana passada, e aí, assim, eles mandaram e-mail, certamente eu acho que já devem ter colocado nos correios os meus exemplares, que vão ser 20, né? E essa semana eles até entraram em contato comigo de a possibilidade de fazer um lançamento, né? Se seria numa livraria, ou poderia ser até através de uma live. Mas eu achei uma coisa muito burocrática. Eles disseram que para fazer isso teria que ser com 45 dias de antecedência, né? Eu perguntei se eu poderia se poderia não fazer isso, digamos assim, dessa maneira formal, e que aí eu iria fazer um pouco em algo como estou fazendo agora, e em outro momento também, uma espécie de lançamento, e também no lugar de trabalho com os professores. E aí eles fariam o lançamento da parte da editora, como eles quisessem. Aí eles que seria possível, assim. Eu achei muito burocrático, sabe? Muita coisa ainda, esperar 45 dias. E aí, não só por isso, por toda questão que vai envolver também, né? De alguma forma, trabalho também. E aí, como uma produção de um livro também acaba, você sabe disso, acaba sendo alguma coisa, às vezes, desgastante, pelo tanto de vezes que o livro vai e que volta, e de correções e de coisas que você tem que fazer, né? Chega um momento que você está meio esgotado e quer que o livro saia lá. Assim, eu imagino que logo eles estão colocando no mercado o texto, né? Já que não vai ter essa parte em 45 dias, não ter ainda uma resposta, mas eu acho que na próxima semana eu devo ter os meus exemplares, né? Inclusive o seu também. Eu vou deixar aqui para algumas pessoas ligadas a esse mundo da filosofia, e algumas pessoas próximas também. Vou agradecer pela apresentação do texto, né? Ficou muito boa, muito elogiado também, foi feito pelo professor Dalmo. Mas assim que a gente tiver, assim, como tiver alguma comunicação no sentido de que o livro está lançado, aí a gente faz um pouco de divulgação por aqui, e depois a gente pensa numa live talvez até para um debate mesmo mais aprofundado, se bem que eu já foi uma introdução bem interessante. E eu acho que a gente poderia aí passar para a parte do seu livro. É só essa última sua fala, só para concluir. Achei interessante quando você falou da campanha, né, do Lula contra o Collor lá, e do que se dizia no comunismo.
É interessante como, por exemplo, o Collor fez um dos discursos lá, né, de- da campanha, né, ao lado do Frei Damião, né, como assim, a simbologia dessa dimensão religiosa usada contra a ideia, né, de que o outro é mal, né, o outro é o inimigo. E é interessante como agora acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa com essa dimensão dessa religiosidade. Inclusive, se eu não te mandei, eu vou te mandar. Achei muito interessante o texto do Miekoto, ele dizendo, né, que como houve uma mudança, né, que a religião agora ela é usada exatamente como instrumento da política, né? Eu achei bem interessante ele dizer isso, que de fato é uma coisa que acontece, até porque eu estou fazendo participando de um pensar coletivo, coordenado pelo Vladimir Safatli, que é lá da USP de São Paulo, acho que você conhece alguma coisa dele, já deve ter tido, bem interessante, mas exatamente um pensar coletivo intitulado Corpo, Afeto e Política, né? E política, de fato, na discussão está se interessando, a política, de fato, é afeto, né? Afeto. E quando você, por exemplo, faz uso instrumental da religião, você está fazendo uso instrumental de um afeto, né? De um afeto muito forte, né? E usar isso, por exemplo, como um instrumento de uso político tem um efeito muito, 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 muito eficiente, digamos assim, né? Do ponto de vista dos interesses eleitoreiros e políticos. Então, nós temos um caminho muito longo pela frente de discussão, de debate, né? A gente não sabe as consequências disso, mas o nosso esforço de escrever exatamente para provocar, como você sempre gosta de dizer, de alguma forma lançar alguma sempre para discussão, e a gente sabe que o caminho é longo. Nós podemos passar para o seu texto. Beleza. Lembrando também que quando o seu livro já estiver disponível, a gente chamou isso aqui de hoje, esse encontro de hoje, de parte um, porque na parte 2 pode ser assim, parte 2 aí vem o seu livro, aí parte 3 vem o meu, livros em separado agora. Hoje seria mais essa apresentação aí, e está sendo quase que nem um jogo de futebol, né? O primeiro tempo e os acréscimos. Então vamos lá para a travessia. Uhum. Nossa travessia aqui, ó, ficou bonita a capa. Só é ruim porque esse negócio aqui fica invertido. Já disseram para mim como é que faz, mas eu não sei desinverter. Mas a capa ficou aqui legal. A Travessia das Sombras, Viseu. Esse exemplar que eu estou segurando é o que eu vou levar para o senhor. Amanhã eu vou estar aí em Campina à tarde. Esse é o que eu vou deixar aí para o senhor com todo carinho. Lembrando que o senhor foi quem fez o prefácio. Então eu tenho essa alegria de ter o seu prefácio. É um desafio porque a Travessia das Sombras ele tem três momentos, eu diria, né? O primeiro momento é quando foi escrito a punho, né? A punho. O segundo momento é quando ele foi publicado pela primeira vez de um modo independente. Inclusive, foi bem sucedido. Eu só tenho um exemplar dele em casa, da outra versão só tem um. Tá com Patrícia e toda vez que eu pego ela diz depois devolva no lugar, porque assim tem esse, só sobrou esse mesmo. E agora seria o terceiro momento, que é pela editora Viseu. Tem um link no meu Instagram onde ele tá, você pode ter acesso, pode ser comprado assim em forma impressa ou em e-book, né? Então, aí é uma dimensão. Eu queria falar um pouquinho sobre esses aspectos que compõem, né? Porque quando foi escrito originalmente, foi escrito a punho, eu ainda estava no seminário, e quando eu digo a punho é porque foi num caderno mesmo, assim, foi escrito num caderno, e depois é que foi digitalizado, né? Então, o primeiro momento é aquele que é escrito à caneta. Então, é uma coisa que quase ninguém faz mais hoje, então eu gosto de falar disso, né? E quando foi escrito como o primeiro livro do estrangeiro, né? O nome era esse, o primeiro livro do estrangeiro, e aí depois tem o segundo livro e o terceiro livro do estrangeiro. Essa ideia do estrangeiro é porque eu tinha acabado de ler O Estrangeiro do Camus, né? Então, começou dali um envolvimento com essa filosofia. E uma coisa dessa filosofia que sempre me chamou a atenção e que também vai aparecendo na escrita é que o Camus rejeitava a ideia de existencialista, né? Eu não sou existencialista, absurdista. E até o Sartre fala isso, eu já falei com ele também. Então, absurdismo e não existencialismo, né?
E quando ele fala sobre a diferença, ele diz, ó, a gente está falando de liberdade, enquanto tem gente que não tem nem vida para ser livre, né? Então o debate seria mais exigente. O existencialismo seria uma filosofia de burguês, né, nessa leitura. Eu estou falando de liberdade, enquanto tem gente que não sabe nem o que vai comer aí hoje. Então, essa dinâmica crua da vida aparece diluída aqui. Mas também tem uma outra grande influência, que é um livrinho que eu também tinha lido na época, encontrei no seminário, no Branco, que foi O Profeta, escrito por Khalil Gibran. E eu li aquele livro num momento bem, bem denso, assim, foi num momento que a gente estava para ir para São Paulo, eu não queria ir, mas aí ele falou assim, não, mas pela obediência você tem que ir, né? Então você vai meio contrariado. E eu tinha acabado de ler O Profeta, do Gibran. Esse livro, inclusive, pode ser encontrado em PDF, em e-book, é um dos livros mais traduzidos aí no século XX, né? O Profeta. E quando eu escrevi A Travessia, tem o mesmo formato do Profeta, né? Tem um protagonista, e esse protagonista se depara com temas que são apresentados por um público, né? Por um público ali. Então, quando A Travessia é esse mesmo esquema. Tem um protagonista, que é um tipo de sábio, né? Ali, e vai se deparando com temas que são propostos por um público. E são 18 temas, né? São 18 temas nessa primeira parte. E o público vai apresentando o tema e ele vai discutindo sobre isso sem a pretensão de ter verdade, né? É uma coisa que fica muito claro, ó, isso aqui não é um ensinamento, isso aqui é uma experiência de vida, isso, ó. Então tem essa dinâmica experiencial. Em 2014 ele foi publicado, foi até pela editora da Universidade Federal da Paraíba, né? Consegui uma parceria lá e foi publicado. E aí aquele negócio, né? Você banca a publicação, você banca a divulgação e você vende, você faz tudo, né? Por isso que eu considero que é um sucesso, porque tem um exemplar só, que é o que está aqui em casa, sob os cuidados de Patrícia, e eu não posso chegar muito perto dele, não. Assim. Mas o que acontece entre 2014, quando foi publicado e pela primeira vez, e agora 2021, quando ele é publicado pela editora Viseu, é uma mudança radical na perspectiva de leitura, né? Tem uma ótica proposta por mim, a leitura que eu proponho, né? Se você pegar esse esquema de leitura, você entende o que é que está acontecendo aí. Mas tem uma série de coisas que foram ocorrendo e que foram sendo apresentadas, e eu disse, faz sentido isso aqui. Então, a travessia termina que cumpre um propósito, que é o seguinte: o livro é seu. Isso era uma professora que eu tinha no ensino médio que dizia: você é dono do seu texto de modo exclusivo, enquanto ele não é publicado. Depois que ele se torna público, você é dono, mas não é mais exclusivo seu, ele é seu e de outros, né? Porque as interpretações vão enriquecer, inclusive, o seu texto. Então, eu queria oferecer a chave de leitura, né? Já que a proposta é a chave de leitura, mas assim, só o esquema principal, ele aparece logo nas primeiras páginas, quando fala que a gente vive num mundo, mas tem um outro mundo que é nosso e que a gente não habita, né? Então, é um esquema entre o eu que está em relação com o mundo, mas o eu que precisa de uma relação mais profunda consigo. Então, aqui a gente estaria até o existencialismo serviria como chave de leitura aqui, mas aí vem um dilema, que é justamente as estruturas do mundo que impedem essa expansão do ser humano pleno, né? Ou seja, você não tem como ter acesso ao seu eu mais profundo por várias razões, e uma delas é o mundo de interferências ali ao seu redor, né? Interferências que vão sendo apresentadas no livro como supressões da liberdade. Então, esse seria o esquema, né? Você que precisa encontrar o seu eu mais profundo, mas que para fazer isso precisa enfrentar estruturas que impedem esse encontro, né? Então, nesse sentido, o existencialismo serviria, o absurdismo do Camus serviria, mas o marxismo também serviria. A ideia de que existem correntes ideológicas que me impedem de acessar o meu eu. O Jung serviria. Então, são esquemas que poderiam ser aplicados, mas essa dinâmica de autoencontro é a chave fundamental desse trabalho, desse que é
dessa que é a primeira parte de uma trilogia, né? Porque ainda está construído para ser uma trilogia. Esse seria o esquema básico, né? Só que aí depois ele ganha uma outra coisa. Eu assumi uma leitura que então essa primeira chave vale, mas apareceu uma outra que para mim também é válida, que é quando alguém leu o livro e disse assim: eu gostei muito, eu entendo como uma crítica à institucionalização da religião. E eu achei interessante, eu disse, tá, por que que é uma crítica a essa institucionalização do religioso, né? É porque a oposição ao protagonista aparece quando o tema religioso aparece no livro, né? Então, essa é uma percepção que eu assumi posteriormente, que veio depois e que eu assumi, né? Termina que, de fato, o livro, embora esse não seja o propósito inicial, mas ele se torna também uma crítica severa a uma institucionalização do sagrado que terceiriza a relação com Deus e faz de você um culpado, né? É como se você não tivesse outra forma a não ser essa que está sendo apresentada aqui. Então, essa seria uma chave diferenciada de entendimento sobre esse trabalho também. Seria mais ou menos por aqui. E caso o senhor queira fazer algum questionamento ou complemento, acho que o senhor já leu, que o senhor fez o prefácio. Uma coisa também que, isso aqui é muito claro, é a ideia de travessia. A travessia não só como um trajeto, mas nesse trabalho, a travessia é um arquétipo, né? Ela não é só uma estrada, ela é um movimento profundo de existência. Eu tenho que fazer uma travessia e essa travessia, inevitavelmente, é pelas sombras. Então, isso aqui é uma coisa muito cara, né? Eu estou atravessando sombras, eu não estou jogando luzes nas sombras, porque se eu jogar a luz ali, eu vejo tudo. Eu estou entrando no escuro e não sei o que tem ali, mas eu sei que tenho que entrar, porque do contrário, eu não vou ser eu plenamente. Então, essa ideia de travessia como arquétipo é uma chave filosófica e psicológica, e, inclusive aplicada em terapia, né? Você está numa travessia, você está é uma travessia em vista de algo diferente que a gente ainda não sabe o que é, mas que tem. Só que essa travessia inevitavelmente se dá pelas sombras. E aí também no começo do livro fala que é uma arte perigosa. E aqui tem uma influência do Nietzsche, tem uma influência pesada do Nietzsche. É uma arte caminhar nas sombras sem ser tragado por elas, né? Então isso aqui é uma referência a uma filosofia também. Eu tenho que interagir com as sombras que são minhas e que também são do mundo. Mas eu estou interagindo para assimilar as forças que eu posso tirar daí. Não é para suprimir as sombras, é para assimilar o que tem aí e que vai me edificar, porque a gente é um jogo de luzes e sombras, né? Inclusive, eu acho que é um texto do Karl Rahner que tem quase esse título, né? É a relação entre luzes e sombras, né? Essa ideia entre luzes e sombras, ou seja, não é a supressão de uma ou da outra, mas é uma síntese, né? Uma tentativa de abraçar o que está ali, porque de uma certa maneira também constitui. Então, seria esse esquema. E, para lhe entregar a palavra, tem uma dinâmica do protagonista, né? Durante muito tempo me questionavam se o protagonista era Jesus. Não, o Peregrino das Sombras não é Jesus. O protagonista tem elementos que são religiosos também, como a construção dos evangelhos, claro que tem, mas ele está mais próximo do profeta do Gibran do que de Jesus, né? Porque, assim, é o cara que percebe a sua finitude, mas ao mesmo tempo a riqueza que essa finitude também abarca, né? Também perguntaram se seria eu. Eu disse, longe de ser eu. É só e aí é uma expressão de filosofia, né? Um personagem que apresenta algumas coisas que são minhas, algumas que já foram minhas, mas longe de ser eu, né? É um arquétipo. É mais um arquétipo do que uma imagem histórica, vamos dizer assim. Então, seria esse um esquema básico de construção desse trabalho. Eu teria algumas assim, questões, mas eu vou fazer todas de uma vez, que aí depois você retoma, né? E já começando pelas mais simples.
desses 3 momentos, assim, dessas 3 publicações, né? Essa seria a terceira, você falou no primeiro momento, depois publicação lá pela editora da UFPB, se eu não estou enganado, e essa agora, pela Eliseu. Se houve algum acréscimo, digamos assim, em relação dessa terceira em relação à primeira nesse processo, ou se é o texto tal e qual, seria uma questão mais simples. Outra seria um pouco assim, a impressão que eu tive muitas impressões, mas é que eu vou dizer assim, rapidamente, o que me veio, assim, quando eu estava lendo o texto, a imagem que me veio foi do Zaratustra ali, do Nietzsche, né? Assim, a ideia de alguém que vai atravessando e esse diálogo, digamos assim, com pessoas que vão sendo encontradas pelo caminho ou pela travessia, né? Essas pessoas também fazem parte dessa travessia de alguma maneira, mesmo as que ficam lá no seu lugar enquanto o profeta, por assim dizer, o peregrino passa, né? Mas porque a travessia, como você diz, é um arquétipo, é um mergulho profundo também, de alguma maneira, no eu muito mais do que um simples caminho, no sentido mais de visibilidade do caminho, né? E me veio também assim, eu me lembrava muito ao longo da leitura, né, da filosofia um pouco estoica, né? Mas por que da filosofia estoica? Por causa dessa ligação do pensar com a vida, era mais nesse sentido, né? Nesse sentido de uma filosofia que adentra, digamos assim, nos meandros da vida, né? E aí da existência, né? Uma existência aqui tomada para além do puro existencialismo, né? Como você Sim. coloca, é interessante. Porque eu sempre lhe escutei e algumas vezes também vi alguns escritos seus com essa questão do que o caminho não é existencialista e eu ainda não tinha entendido muito o porquê, né? Mas agora é muito bom porque esclareceu bastante e realmente é muito esclarecedor, interessante como se abrem os horizontes. E aí o porquê também, né, que ele coloca para o Sartre, por causa dessa questão da ideia de liberdade, que realmente está muito atrelada pelo menos a filosofia existencialista, né? Que é uma coisa diferente da própria existência, né? Porque, como o próprio Camus diz, existem existências que nem vida são, praticamente, né? E como falar de liberdade, de todos esses conceitos, digamos assim. Daí a crítica, né? É um conceito meio burguês. Bom, enfim, foi essa impressão que eu tive, assim. Aqui eu não estou analisando muito o texto entrando nos detalhes, até porque a gente vai fazer isso depois, mas, digamos assim, a tipo de impressão, né? Foi essa um pouco. Na verdade, me viu a lembrança do Zaratustra, que durante há muito tempo o Zaratustra era assim, livro de cabeceira, né? Ficava literalmente na cabeceira e eu toda noite lia um pouco e ia meditando, não sei, acho que sempre marcou muito. E essa questão da filosofia estoica também, por causa dessa ligação com a vida, não pensar assim distante, nem pensar sobre conceitos, né, mas de aspectos da dimensão da vida, ligada à perspectiva da esperança e também dos dilemas, dos dramas, das angústias, do sofrimento, enfim, tudo isso, né? Que aí também, na minha leitura, se soma essa questão filosófica, algo de psicologia, né? Da psicologia humana e uma outra questão, você de alguma forma já respondeu, mas não seria exatamente essa. Você disse que alguém perguntou se era você o peregrino, né? Mas a Uhum. pergunta é sobre o peregrino enquanto personagem, né? A pergunta Sim. existe, antes da pergunta, tem um escritor argentino, talvez acho que o mais famoso, talvez não é o mais famoso, né? Que é o Jorge Luiz Borges, que ficou cego, né? E eu tô lendo, eu comecei a ler a obra completa dele, não sei quando é que eu vou terminar, porque tem tantas leituras para fazer. Mas o Jorge Luiz Borges diz que todo livro, na verdade, ele se refere mais aos romances, digamos assim. Mas eu vou ampliar aqui, né? Na minha leitura, né, para além do que o Borges diz, eu estou dizendo na minha leitura para não dizer que Borges disse isso, né? Ele disse em relação aos romances, mas eu diria na minha leitura que isso vale para todo, para todo livro, vamos dizer.
todo livro ele deixou do romance, mas eu vou dizer aqui, todo livro ele é autobiográfico, né? Ou seja, não tem como o livro não falar de quem escreveu, né? E Sim. aí a questão seria mais ou menos essa, talvez não seja uma questão tão simples, né? Porque para a gente falar da gente é sempre mais complicado, e pelo menos eu acho, né? Mas aí até que ponto, né? Seria uma pergunta assim, até que ponto esse texto é autobiográfico, né? Sim. Não sei se me fiz Uhum. entender. Então, alguém perguntou sobre o Peregrino. Eu não diria o Peregrino enquanto personagem, eu digo o livro mesmo, o conjunto do texto, né? Até que ponto é autobiográfico. E eu acho que um texto desse, pelo menos na minha leitura, talvez isso, essa pergunta, ela chega mais facilmente, né? Por exemplo, no livro, como o livro que eu escrevi, talvez alguém não faça essa pergunta, mas eu diria que lendo, alguém lendo ali, vai enxergar o autor de alguma maneira, né? Pelo menos na perspectiva do modo como se pensa. Como o seu livro ele tem esse caráter também de um mergulho mais na questão humana, eu acho que essa pergunta ela ainda é mais válida ainda, porque não seria só uma dimensão, não seria só ver o autor de alguma forma no livro só na dimensão intelectual, ou como alguém que pensa e que produz um texto, mas de alguma forma também com essa existência, que não é a existência do existencialismo, né? Mas talvez pelas influências do Camus, não sei. Eu sei que são perguntas complicadas, assim, quando é mais fácil responder algo que parece muito difícil fora da gente do que quando a gente, sobretudo, falar do livro da gente é meio complicado, mas se der para dizer alguma coisa nesse sentido, mesmo que seja não tem, assim como em relação ao Peregrino também não teria nada, mas é dessa ideia do Borges, né? Todo livro seria autobiográfico de alguma maneira. Sim, pelo começo, né? Vou pegar lá primeiro. Da escrita, foi escrito à mão, caneta e papel direitinho, como se fazia antigamente, no tempo passado, né? De caneta e papel. E aí, sim, teve um tempo que a gente escrevia num papel, né? Pronto. Depois, quando ele é digitalizado, a gente já muda, né? A gente já muda. Só que a tentação eu vou mexer no texto. Não, eu vou deixar o texto como ele está. Então, eu superei a tentação de mexer no texto. Então, o texto foi digitalizado da mesma forma que foi escrito. A correção de português, uma palavra ou outra, mas assim, o conteúdo integral. E aí foi publicado em 2014 pela editora da Universidade Federal, do jeito que estava digitalizado. Passa por uma correção de português e vai lá do mesmo jeito. Quando foi agora para Viseu, eles sugeriram algumas palavras, até pela própria construção do texto. Eles disseram, ó, tem uma coisa aqui que parece uma prosa, seria bom a gente articular isso aqui e tal. Então, algumas palavras que se repetiam até a título de recurso linguístico é um pouco mais organizado, né? Melhor organizado de acordo com os critérios lá. Mas de conteúdo, de direcionamento, tudo está idêntico ao espírito original, vamos dizer assim. Embora que, quando eu escrevi, eu era seminarista, quando eu publiquei, eu já era padre, e quando ele é publicado pela editora Viseu, eu já tenho deixado os ministérios. E aí é delicado, porque tem coisas que eu olho e digo, não, mas eu já não acredito mais do jeito que está escrito aqui. Só que aí eu fiz a seguinte opção, pô, mas é o registro de um tempo, então vai desse jeito aqui, tal, tranquilo. Tem coisas que é mais registro histórico de um tempo de pensamento do que compreensão que eu tenha mantido, né? Sobretudo coisas que falam sobre fé, Deus. Teve várias mudanças na minha compreensão, mas no texto eu deixei integral para evitar que eu corrompesse um registro de um tempo, né? Na minha cabeça ficou organizado assim. Eu estou registrando um tempo que eu pensava assim, então esse personagem, essa história obedecem a essa linha aqui. E aí, claro que isso falando um pouquinho do que vem depois, né? Mas só assim, na continuação já não se mantém na possível continuação, eu me dou o direito de mexer fundamentalmente no texto. Inclusive, já surgiram novos personagens. Eu passei por uma aventura na internet, eu criei um blog e eu coloquei a continuação da travessia lá. Eu fui jogando lá com novos personagens, novas histórias e foi muito bem recebido lá. Eu tive que tirar
mais por uma questão de contrato, né? Para dizer assim, ó, não posso estar jogando lá o que vai vir depois. Mas assim, no primeiro, o que tinha já saiu assim para o povo ver. A reação foi boa, vai ser alterada depois, tal. Mas assim, o primeiro, que é a travessia, ele se mantém intacto, vamos dizer assim. É algo que concentra uma síntese de coisas que eu acreditava e que eu construí, que eu elaborei assim, com a tradição filosófica, assim, com a teologia, assim, com a psicologia e com a vida, né, acima de tudo. Aí pronto, então essa primeira pergunta seria mais ou menos assim. Já a segunda, é, o Gibran, quando ele escreve O Profeta, ele escreve sobre influência do Nietzsche, né, sob influência do Nietzsche. Ele era leitor do Nietzsche e ele era encantado com o Zaratustra, embora deixasse claro que algumas coisas que são apresentadas ali ele refutasse totalmente, mas assim, a forma poética do livro ser escrito. Então, como a travessia também tem uma influência do Gibran, que tem do Nietzsche, isso vem. Mas eu também li Nietzsche, né? Inclusive tem um texto, eu estava conversando com Patrícia um dia desse, falando, ó, esse texto aqui, um leitor de Nietzsche vai identificar na hora. Porque tem um título que fala sobre o ser humano e a sua dimensão abismal, né? O ser humano é um abismo. Aí lá no final tem uma homenagem ao Nietzsche, né? Porque Nietzsche tem aquela frase, tá na página 27, na 28, na verdade, Nietzsche tem aquela frase: quando você olha para o abismo, você tem que tomar cuidado, porque o abismo também lhe olha de volta, né? E aí eu escrevi uma coisa que é uma reflexão direta sobre isso. Quando o trabalhador dos abismos deve se manter atento, porque um breve descuido pode fazer com que ele se torne um estranho a si mesmo. Pronto. Então, esse parágrafo que está no meu livro é uma forma de entendimento sobre uma frase do Nietzsche. O Zaratustra, de modo transversal, vai aparecendo aqui. O estoicismo também, né? Até porque o absurdismo está mais vinculado com o estoicismo do que com o existencialismo, né? O mundo é extremamente hostil, indiferente, e eu tenho que me afirmar nesse mundo, né? Que é a revolta do Camus é justamente essa afirmação do ser humano contra um mundo que é hostil. É uma luta contra a sua própria natureza. É por isso que é um absurdo, né? Eu estou lutando contra a minha natureza. Eu sei que a morte está lá na esquina, mas eu estou lutando contra isso todo dia. Então, eu vou construindo sentido nessa luta aqui. É por isso que são temas do cotidiano, né? Inclusive do cotidiano religioso, né? Fala de pastores e ovelhas. Aqui já começa uma crítica a determinados pastores, é uma crítica religiosa. A oposição ao peregrino é uma oposição religiosa, né? Porque a primeira pessoa que aparece lá, um deles tem uma balança, os opositores, né? Um deles tem uma balança gravada nas vestes, que é uma imagem de justiça. Um outro tem uma lanterna, que eu sempre imagino aquelas lanternas do interior da gente, né? Um lampião mesmo. E o cara diz, eu sou um alquimista, né? Que é a ciência lá, uma ciência representada, que tem uma distinção, né? O cientista e o alquimista, né? O alquimista como essa dimensão mais também do ponto de vista, como é que eu poderia dizer aqui? Que tem a ver também com outras crenças além da ciência de fato, né? Então aqui também. E o outro aparece com um texto sagrado na mão, e é esse quem faz uma oposição. E aí esse texto, de fato, tem marcas biográficas porque era um momento crítico, que inclusive se torna um divisor de águas na minha vida, porque esse texto, quando é publicado, ele antecede, em pouco tempo, a crise que me faz deixar os ministérios. Então, o peregrino é como se fosse assim, ele não sou eu, porque é como se fosse assim, o que é que eu acredito em vista de tudo isso? Então, tem um personagem que vai expor um pouco desse mundo de crença, mas tem crenças ali que são inalcançáveis até para mim, no sentido, eu estou ouvindo isso que está sendo dito, mas eu estou longe disso aqui. Então, é nesse sentido que ele é um arquétipo, né? Como se fosse assim, eu acredito e queria chegar nesse ponto, mas talvez não chegue. Tanto é que eu não posso dar o spoiler, mas assim, o desfecho dessa primeira parte é a negação do peregrino, inclusive negado pelo povo, né? Porque não tem reação do povo que o escuta. O povo assimila o que ele está dizendo, acha bonito, se reúne para ouvir, mas esse povo não se envolve com o destino dele no finalzinho dessa primeira parte, né? Então,
É um livro biográfico nesse sentido, né? Como se fosse assim, o que é uma síntese do que eu acredito e do que eu busco. O que é que eu queria ouvir? Não sou eu que estou falando para os outros, mas é como se eu tivesse feito mais ou menos que nem, e aí longe de mim essa comparação, mas é só para entender. É, Quando eu li Zaratustra pela primeira vez, uma coisa que me chamou a atenção na orelha do livro dizia assim: sob a máscara do profeta persa Zaratustra, Nietzsche expõe uma parte da sua filosofia. Então, eu acho que o Peregrino seria mais ou menos isso. Mas tem aquilo que eu já acesso, mas tem muita coisa que eu nunca consegui acessar. Tanto é que discutindo Patrícia é quem participa dessas discussões mais diretas, né? Até porque ela está, assim, as construções. Olá, Aurora, bom dia! Grandona, tudo bom? Como é que manda o beijo? Ai, manda o beijo, tchau. Vai, pai. Tchau. Dá tchau? A grandona, viu? Tá. É assim que dá tchau agora, mano. Vai dar um tchauzinho pra mim. Beijo. Que beleza. Eita, pai. E aí, nessa construção, eu conversando com Patrícia sobre outras coisas que eu começo a construir, inclusive a autoridade desse personagem é dialogada com outros personagens. Os outros personagens começam a dizer, ó, tem até teores críticos sobre esse personagem, justamente por questões que não são alcançadas, né? Não são alcançadas nessa construção. Então, é um livro que apresenta uma travessia com coisas que a gente acessa cotidianamente e com coisas que a gente pretende ainda alcançar. Talvez alcance, talvez não. Então, mas seria mais ou menos por aí que eu teria essas inquietações que o senhor traz, que são inquietações muito, muito ricas, né? De fato, eu considero, quando foi para escolher uma coisa para publicar, eu disse até a Patrícia, eu tenho muita coisa que eu poderia escolher para publicar, mas eu queria que começasse com a travessia, porque também é o fechamento de um ciclo, porque ele obedece essa linha, né? Pensado quando eu era seminarista, publicado a primeira vez quando eu era padre, publicado a segunda vez depois que eu já tenho família, deixei os ministérios, tenho uma vida totalmente... Então ele fecha um ciclo, né? Embora seja até paradoxal dizer isso, já que é uma travessia, mas é como se fosse assim, esse ciclo se esgota para que um outro se abra. A travessia quase... continua, né? Oi? A travessia continua. A travessia segue, né? A travessia segue. Então é por aí. Eu acho que a riqueza é esse termo, né? Como é uma travessia, vai sempre se abrindo, né, para novas coisas aqui. E aqui o senhor falou uma coisa que eu também queria comentar, a vantagem que um livro nesse modelo romanceado traz em relação a um livro científico é essa pluralidade de interpretações. Eu fico encantado quando eu escuto alguém falando uma coisa que eu fico assim, eu nunca pensei isso, mas está tranquilo, gostei. Então isso vai enriquecendo a gente que escreve, né? O leitor consegue ver coisa que a gente não viu, né? Realmente ganha vida própria, né? Como disse aí justamente. Autonomia. Ele é seu, mas é dos outros também, né? Ele é seu, mas é dos outros. Então é por aí. Seria mais ou menos esse esquema de entendimento, né? Já foi questionado. Teve aquele período, como o senhor falou, eu também abri mão dessa história de um lançamento justamente pela burocracia. Né? Inclusive, tem aquela parte de tem que ser numa editora que tenha um tipo de vínculo tal. Ou se for em outro lugar, tem uma outra burocracia. E também por conta da pandemia, eu achei melhor fazer isso. Depois que todo mundo tiver o seu, aí a gente vai comentando em pequenas lives, né? Pequenos momentos que vão... Eles até mandaram assim no e-mail, se você convida dos familiares, provavelmente entre 10 familiares, nenhum vai comprar. Se for amigos, de 10, um compra. Se for amigos e que estejam ligados ao seu trabalho, à perspectiva, digamos assim, intelectual,
A cada 10, 3 compram. Aí eu achei essa coisa muito, eu sei que para a editora é essa questão comercial mesmo, mas para a gente tá mais interessado em que o texto seja lido, né, e que seja discutido, seja mais na questão dos efeitos das ideias do que propriamente, até porque, no meu caso, assim, a porcentagem da editora é muito, porque ela passa é muito baixo, né, então, assim, eu não estou muito preocupado, eu achei logo estranha essa linguagem, eu digo, não, vamos eliminar essa burocracia, vocês fazem aí, eu faço aqui a minha divulgação, né, do meu É. jeito. Faz na live. Oi? Eu acho que é isso, né? Outras lives virão sobre esses textos. Eu cumpri o propósito. Aham. Depois eu posso dividir essa live e mandar para o senhor parte por parte, até para ajudar na divulgação do seu trabalho. Pode Pronto. organizar. O pessoal até lá do trabalho da Ferrena, o pessoal da filosofia, né? Os professores do Instituto todo. Até quando eu coloquei assim que estava para sair, aí uma professora lá disse, vamos fazer uma live para divulgar, né, a produção dos professores de filosofia. Eles vão, mas deixa meus livros chegarem primeiro, aí provavelmente lá para o início de outubro. Inclusive, nem falei contigo, mas já pensei até deixar o livro chegar, né, um tempinho, se você puder participar dessa live também, porque é importante, quando na apresentação de um livro, que alguém diferente fale do livro, né? Embora se tenha também, assim, hoje foi bom a gente falar, porque essa coisa também mais espontânea que essa nossa live. Mas talvez seja mais interessante você responder algumas perguntas do seu livro do que propriamente se apresentar o seu livro, né? Talvez seja interessante outra pessoa, né? Então a gente pode fazer também nesse sentido, como eu te disse, né? De outra vez talvez eu apresente seu livro a partir da leitura, da impressão também que eu tive, e aí algumas perguntas depois vocês colocam e a gente faz um pouco o inverso do que fez hoje, né? Mas eu só estou lhe dizendo que é possível que eu lhe convide para alguma coisa também fora dessa live aqui, tá certo? Estou à disposição. Esse aqui é o seu exemplar que eu deixo aí amanhã à tardinha. Pronto. O seu já está assim que chegarem, viu? Então, Pois um abraço, meu amigo. Muito bom, muito obrigado. Agradecer às pessoas que passaram por aqui, né, também, algumas pessoas conhecidas que passaram. Eu vi o Anderson Rodrigues, que foi meu aluno. Passou também por aqui o Wellington Farias, né, o jornalista, eu gosto muito dele, acho que você conhece. E que gosta muito de leitura também, está sempre colocando, apresentando livros no Instagram dele. Pra gente é muito bom isso também. Diga, então a gente fica por aqui. Esse material estará disponibilizado no Instagram. Pois valeu, bom final de semana. Abraço, até a próxima. Tchau, William. Tchau. William Costa, valeu, Willis. Ana, Messi também passou. Um abraço para todo mundo que passou aqui hoje. Abraço, beijo. Tchau.